Olá, meus amigos. Vamos mais uma vez conversar sobre a bendita doutrina espírita. Vamos nos elevar por alguns momentos. Vamos pensar um pouco sobre a doutrina espírita. Hoje eu estou escolhendo para a gente pensar um pouco numa mensagem desse livro maravilhoso chamado Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom nós lembrarmos, não é? Que grande literatura nós temos, que literatura profunda que nos ajuda a digerir a doutrina. Vamos procurar ler mais. Jesus disse: a verdade vos libertará. A verdade hoje é acessível a todos nós, mas precisa ser acessada. Vamos procurar a literatura espírita, vamos procurar os grandes médiuns, vamos procurar a obra de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de Hermínio Miranda, de Hernani Guimarães Andrade e de outros grandes estudiosos do Espiritismo. Eu vou ler a mensagem de número 10, que se chama Vencer o Mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está na carta de Paulo aos Romanos. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro, na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não esqueçamos. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre o mal será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Que coisa linda que temos aqui para refletir, não é? Quando somos chamados para vencer o mal, somos convidados aqui nessa mensagem
como em toda a doutrina, a pensar diferente. É preciso vencer o mal, mas com o bem. É preciso vencer o mal entendendo que o mal que pode ser vencido é o mal que carregamos em nós, é o mal que alimentamos em inúmeras encarnações, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações sem nenhuma caridade. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é a nossa indiferença pelo sofrimento do outro. Este é o mal que podemos e devemos combater. Jamais usar as armas do mal, jamais tentar lutar contra o mal que está fora de nós. Este é trabalho dos desígnios divinos. Lutar, sim, contra o mal que há em nós, muitas vezes nos servindo de pequenos modelos de superação e de iluminação. Nisso devemos focalizar. Na coleção maravilhosa chamada A Vida no Mundo Espiritual, aquela coleção que começa com o livro Nosso Lar e vai até o 13º livro, chamado E a Vida Continua, nós temos ali inúmeras lições. A cada um daqueles livros são assuntos variadíssimos. A gente leu uma primeira vez esses livros, eles são, 11 deles nos são trazidos de forma romanceada, e a gente lê aqueles livros, já vai sendo abençoado, iluminado, mas depois é bom que voltemos a eles para agora estudá-los. E eu lembro, quando nós falamos, quando nós queremos pensar sobre a necessidade de vencer o mal que está dentro de nós, eu lembro de um desses livros chamado Ação e Reação. Ele é o 6º livro, o 6º ou 7º livro da coleção, um livro muito especial, como todos, não é? Nós vamos ver desde o primeiro livro, O Nosso Lar, um André Luiz que vai crescendo, que vai se modificando no mundo espiritual. Assim acontece com ele, assim acontece com nós todos, no nosso ritmo, no nosso tempo. Então, aquele André Luiz do livro Nosso Lar já não é o André Luiz do livro Ação e Reação. O tempo que está no mundo espiritual, as experiências pelas quais passa, o desejo sincero de se melhorar, nos trazem nesse livro um outro André Luiz. Um André Luiz que já sabe que não é um ser perfeito. Um André Luiz que já sabe que nem todas as opiniões que carrega, que alimenta, são as únicas certas. Um André Luiz que já se modificou e que entende que só se iluminará continuando a sua transformação, continuando a exercitar a renúncia, porque nenhum espírito cresce, nenhum espírito evolui sem a prática da renúncia. Então, lá nesse livro, em determinado momento, André Luiz e um amigo espiritual assistem maravilhados à descida de um ser espiritual de imensa luz. É o chamado ministro Sânzio, que desce num movimento de extrema bondade
para ali passar algumas horas com aqueles espíritos. Faz uma palestra que já vai curando ainda mais o espírito de André Luiz e de seu amigo. Eles ficam extremamente maravilhados. A palestra acaba e Sânzio continua no ambiente, dando oportunidade a que cada um que tivesse vontade falasse com ele, se dirigisse a ele, falasse de alguma dúvida ou de algo que o estava incomodando. Assim, André Luiz espera as pessoas, aqueles outros espíritos, irem falando, forma-se uma fila, e André Luiz, já agora humilde e paciente, espera muito calmamente. Quando chega a vez de André Luiz e de seu amigo, eles falam, eles querem elogiar Sânzio, e Sânzio carinhosamente os faz calar os elogios, porque os espíritos de luz não precisam de elogios, sabem da verdade de que tudo, absolutamente tudo de bom vem de Deus, da causa primária de todas as coisas. E após esse início, André Luiz pergunta: Ministro Sânzio, posso lhe fazer 2 perguntas? E ele diz: claro, meu filho, pode perguntar. E ele pergunta: ministro, de o que é para o senhor o bem? Como pode definir para nós o que seria o bem? Sânzio responde: o bem é o progresso, é a luz, é o amor. André Luiz e seu amigo recebem isso intimamente e André lhe pede: posso lhe fazer uma segunda pergunta? Claro. O que é o mal? Sânzio, com seu olhar doce, lhe diz: é o progresso, a luz e o amor, quando os quero só para mim. O que isso faz, não é? O espírito de André Luiz sentir. Quanto ele tem agora que refletir. Aconteceu com André Luiz, acontece conosco quando nós nos abrimos para essas reflexões mais profundas, para nós que agora estamos tentando melhorar, tentando ser alunos um pouco melhores do planeta Terra, que hoje pode ser a nossa escola, a partir do momento que nos apresentemos como aprendizes sinceros. Então, tudo o que a gente pode conceituar como o bem, quando querido apenas para nós, passa a ser o mal. Que grande revelação, que grande convite quando nós estamos pensando em vencer o mal. O mal é a indiferença pelo sofrimento do outro. O mal é o orgulho e o egoísmo que nós todos temos ainda, já que estamos no mundo de provas e expiações, e que precisam ser tirados do nosso íntimo. Que grande lição, quantas reflexões, quanto tempo teremos ainda para digerir essa verdade e para fazê-la parte do nosso íntimo. Vencer o mal é vencer a dificuldade que temos
de amar a tudo e amar a todos, de querer o bem para nós, mas querer o bem também para todos que dividem a terra conosco. Se não tivéssemos ainda essa grande dificuldade, a terra já seria um mundo melhor. A terra não seria mais um mundo de provas e expiações, se nós já tivéssemos conseguido caminhar no sentido de procurar o bem para todos, o bem universal. É assim que essas lições, vindas através das mãos iluminadas de Chico Xavier e de outros grandes médiuns, que nós podemos nos abrir, que nós podemos nos abrir para a transformação necessária para a quebra de nossos corações ainda tão endurecidos. Nos exercícios diários, nas oportunidades que nos aparecem, desde o momento que acordamos pela manhã e saímos de nossa cama, até o momento da noite, onde voltaremos à cama, inúmeras oportunidades nos chegam para nos exercitarmos, para quebrarmos nosso coração endurecido, fazendo com que se tornem corações compassivos, corações cheios de compaixão, corações que não são indiferentes ao sofrimento, seja de quem for. Corações que já sabem, que precisam se purificar, que precisam se libertar de visões erradas sobre as pessoas, os fatos e a vida, para que possam alargar os seus horizontes, para que possam se fazer mais dóceis, para que possam se fazer verdadeiros cristãos. A doutrina do Cristo já é nossa conhecida há inúmeras encarnações. Há inúmeras encarnações em lugares diferentes, em costumes diferentes, com nomes diferentes, nós já ouvimos os princípios cristãos. Já nos emocionamos, já tivemos algum momento de atenção para essa mensagem, mas ainda não fizemos o necessário. Trazer essa mensagem para o nosso íntimo, começar o trabalho da nossa disciplina. É preciso nos disciplinar. A cada dia, escolher um tema sobre o qual pensar, escolher um tema para avançar nele na nossa vida cotidiana. É preciso começar a estabelecer disciplinas diárias ao nosso espírito. É preciso, desarmados, começar este trabalho, que só se faz com muita humildade e com a certeza de que precisamos praticar a renúncia. Ninguém evolui sem renúncia. Renunciar a coisas antigas que alimentamos e que trazem peso ao nosso perispírito. Renunciar ao orgulho, ao egoísmo, à ilusão triste de que somos melhores, seja de quem for. E nós vamos começando nessas disciplinas diárias a traçar novos itinerários que vão se tornando cada vez mais bonitos, sempre certos
de que estamos sendo guiados pela misericórdia divina. Vencer o mal é vencer o mal que está dentro de cada um de nós. É não naturalizar as nossas dificuldades, é vê-las a cada uma como uma tarefa a ser realizada, diminuindo a cada dia no nosso íntimo tudo o que nos afasta da bondade, da benevolência, da caridade que nos são ensinadas diariamente por Deus, por Cristo e por seus emissários. Agradecer imensamente aos nossos espíritos protetores, esses nossos queridos amigos que muitas vezes, tendo progredido apenas um pouco além de nós, já fizeram tanta luz em si próprios, que vem agora nos iluminar. Que possamos nos abrir, que possamos ter a firme vontade de vencer o mal, porque só assim começaremos a subir a escada de Jacó, esse símbolo que nos foi dado como o símbolo daqueles que, se sabendo imperfeitos, querem agora melhorar. Que possamos seguir plenos, perseverantes, consolados e felizes nessa busca de vencer o mal. Muito obrigada.